Bem-vindos a mais esse evento, onde estivemos aqui com o Maio laranjado, né? E hoje o amarelo, tá bom? Sejam bem-vindos. Pessoal, se puderem ocupar as cadeiras aqui, a gente agradece, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, tá bom? A gente agradece a cada um de vocês, tá bom? Por favor, pessoal ali, ainda se encontra alguns secretários que estão de pé ali, por favor, venham fazer parte aqui com a gente também. Damos as boas-vindas a todos para a solenidade de abertura das comemorações do Maio Amarelo, 13ª edição nacional. Esse momento não é apenas uma campanha de calendário, mas também é uma jornada que nasceu em 2014, inspirada pela ação da ONU, com a missão de transformar o trânsito em um espaço de convivência e tranquilidade, tá certo? Vamos receber aqui, no nosso dispositivo de honra, algumas autoridades ainda estão para chegar, mas a gente já vai dar o início à nossa solenidade. Vamos lá? Convido também o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, senhor Renato Krupa. Convido também o diretor, seja bem-vindo, também será o nosso palestrante desse encontro. Convido agora o diretor do Cinetran Araucária, Valdilson Aparecido. Seja bem-vindo à cidade de Araucária aqui com a gente também. A diretora-presidente do Detran Paraná já vai chegar daqui a pouco, a Viviane está a caminho e vamos dando início à nossa unidade. O pessoal que está em casa, nos acompanhe, compartilhe nas redes sociais para que possa chegar a mais pessoas. Isso, grupo? É isso aí, tá certo? Vamos receber para a abertura a nossa solenidade aqui, rapidamente, dar boas-vindas. O pessoal que está em casa, obrigado pelas redes sociais, Instagram, Facebook e também no YouTube. Também compartilha esse evento aqui que é muito importante chegar a mais pessoas, tá certo? Vamos lá, vamos receber então, já está aqui com a gente? A diretora-presidente do Detran Paraná, Viviane da Paz. Seja bem-vindo aqui à cidade de Araucária. Por favor, Viviane. Vamos receber com muito carinho. Uso da palavra aqui o Walter, nosso secretário de Urbanismo. Aí, Walter, boa tarde. Alô? Mais um Maio Amarelo que nós estamos participando, né? O ano passado fizemos um evento voltado às escolas, né? Lá no Parque Cachoeira. Esse ano uma nova temática, mas o espírito é o mesmo. O espírito, a gente, enquanto gestor aí da Secretaria de Urbanismo, a gente busca, junto ao Departamento de Trânsito e Sinalização, um melhor ordenamento do nosso trânsito mais humano, onde as pessoas tenham mais empatia pelo próximo, onde todos se respeitem e assim, a cidade de Araucária, ela é muito dinâmica. A cada dia nós temos notado o aumento de veículos pesados em nossa cidade. Passamos por um momento de duplicação de 2 rodovias importantes, que são elo de ligação para todo o estado, e isso impacta intensamente, né, o nosso trânsito local. E a gente tem buscado mitigar essas situações para que a nossa população não sofra tanto. Todo mundo levanta cedo, né, busca chegar ao seu trabalho, da mesma forma, retornar do seu trabalho para casa, pegando seu filho ou sua filha, indo retornando, né? E a gente tem notado que a nossa função enquanto gestor modernizar, instalar novos equipamentos, manter a sinalização em dia, dar toda a condição para que o nosso departamento, nossos agentes tenham todo o material necessário para que a gente tenha uma cidade menos problemática para o cidadão. Nós estamos buscando convênios junto ao Detran, né, para a instalação da nossa Escola Pública de Trânsito, né, nosso Detranzinho já, que está já para assinatura do senhor, né, o processo. E assim,
A cada dia estamos aprendendo um pouquinho a mais a respeito da engenharia como um todo. Sou engenheiro civil de formação, tive uma pequena formação de engenharia de trânsito e tráfego, mas agora, junto à gestão da nossa secretaria, a gente tem cada dia aprendido e procurado fazer o melhor possível para a nossa população. Pessoal, desejo a todos um maio amarelo, que dá vida, para que levem para seus familiares, que realmente não tem como resetar. Uma atitude errada no trânsito, você não tem como voltar a fita e refazer o erro que muitas vezes é cometido por pressa, né, por falta de sensibilidade e outras situações. Um bom maio amarelo a todos. Contem com a Secretaria de Urbanismo, contem com o Departamento de Trânsito, estamos sempre à disposição de vocês. Seja bem-vindo à cidade de Araucária. O Grupo também fez questão que estivesse aqui com a gente hoje, só tem a contribuir com a gente nesse evento. Então vamos receber Alessandro Coelho, seja bem-vindo à cidade de Araucária nesse dia. Obrigado mais uma vez pelo convite de poder participar de mais um evento que a Araucária proporciona, visando a segurança no trânsito. O CRUPA, no mês passado, participou em Curitiba com a gente de um encontro metropolitano que fizemos de segurança no trânsito. E a ideia é justamente essa. Eu estou na Prefeitura de Curitiba, numa secretaria que atende toda a região metropolitana, da qual a Araucária faz parte, e a minha briga, a minha batalha, a minha bandeira que eu defendo há mais de 30 anos é o trânsito. Como eu perdi um irmão, que era inclusive funcionário do Detran, Viviane, ele trabalhava no Detran e morreu com 19 anos num acidente de moto. Pena que naquela época não tinha maio amarelo, pena que naquela época ele não tinha um irmão que estivesse tão comprometido com o trânsito como eu estou hoje, que, por sinal, eu virei esse pesquisador, estudioso, entusiasta da área, justamente pela tristeza que minha mãe sentiu a vida toda por perder um filho, ou seja, de ter uma mesa vazia no Natal, né, no aniversário e assim por diante. Mas que pena que o Maio Amarelo, a gente vê essas campanhas que tanto circulam pelas redes sociais, somente no mês de maio. Que bom que hoje temos tantas pessoas aqui, porque quando eu comecei na área de trânsito, quando eu fiz especialização há 30 anos atrás, praticamente, me chamavam de louco, Viviane. Perguntavam, o que você vai fazer, Alessandro, com curso de especialização, se você não vai ficar a vida inteira no Detran? Né? Hoje eu vejo o quanto foi importante. Pena que eu não pude passar esses ensinamentos para o meu irmão, para que ele tomasse os cuidados necessários. Mas hoje, nós aqui, estamos num grande número aqui na cidade de Araucária, a Prefeitura com as campanhas, com a Escola de Trânsito, com o Walter, com a fiscalização, com o CRUPA, e com todos vocês aqui difundindo duas coisas principais, que tem que ter fiscalização, que não adianta nada você ter lei e não ter ninguém fiscalizando, tem que fiscalizar, tem que punir, né? Mas principalmente tem que educar. Que bom que hoje se fala que não se deve ter celular na mão dirigindo. Eu, por exemplo, quando eu saio dirigindo, eu ponho meu celular dentro da mochila no banco de trás, para eu nem correr o risco da curiosidade. Tudo pode esperar. Eu posso esperar uma mensagem, não tem mensagem mais importante que eu possa receber do que eu chegar em casa e me encontrar com a minha família. Que bom que tem várias pessoas aqui envolvidas com o trânsito, e ao longo do caminho a gente vai conhecendo o Valdilson, vai conhecendo várias pessoas que vão agregando o nosso trabalho. A gente vai conhecendo nas escolas, nos órgãos públicos, nas faculdades, em tantas situações, e principalmente na instituição, que é o Observatório Nacional de Segurança, que está aí há 13 anos divulgando a campanha no mês de maio. Mas, como eu sempre falo, que pena que é só o mês de maio que existe esse entusiasmo, né, Walter? Todo mundo põe o lacinho amarelo, existem campanhas, que pena que é só em maio que existe isso. Essa campanha devia ser 365 dias no ano. Todo mundo deveria ter esse cuidado, né? Porque todos vocês sabem dos dados, das estatísticas, não vou ficar repetindo esses dados que vocês já conhecem, mas uma coisa que me cutuca bastante é o fato da faixa etária que mais morre no trânsito é dos 15 aos 29 e ser motocicleta. Ou seja, meu irmão morreu com 19 de moto. Eu sei o que é essa estatística que tanto divulgam por aí. Ou seja, temos que ajudar a divulgar que deve-se respeitar leis, que devemos abandonar o celular, não dirigir embriagado em hipótese alguma, e sempre que a gente puder fazer a divulgação e disseminação de campanha educativa, a gente tem que fazer. Por enquanto, quero agradecer a vocês pelo envolvimento com a campanha do Maio Amarelo.
e vamos lá prestigiar esse evento que a Prefeitura está proporcionando para todos nós. E muito obrigado. Obrigado, Coelho. Sucesso a vocês aí na região. Eu gostaria só de destacar a presença aqui, a pedido do grupo, que deixa eu pegar aqui, do nosso diretor do CIDETRAN aqui de Araucária, que ele é representante, só levanta a mão para quem não conhece. Destacar aqui que ele é o representante do Observatório Nacional de Segurança Viária, tá bom? Seja bem-vindo também, cidade de Araucária aqui, vai contribuir muito com o nosso evento. E agora, vamos ouvir agora, fez questão de aqui, estava em outro evento, já tem outro evento, já me informaram que você tem um evento também, saindo daqui já, a Viviane Paz, da Paz, que é diretora-presidente do Detran Paraná. Seja bem-vindo ao nosso evento hoje. Muito obrigada, boa tarde a todos e a todas. Peço desculpas pelo atraso, mas a gente preferiu, né, Rached, não acelerar para chegar aqui no horário. A gente brinca que o Maio Amarelo deve ser um amarelo do ano inteiro, então essa cor não representa mais só o mês de maio. A gente quer que o amarelo realmente continue o ano inteiro. E quando iniciou essa campanha, um mês atrás, a gente planejando toda a temática e ações que nós iríamos fazer, faz um mês que eu estou na cadeira de presidente, eu estava como diretora de operações do Detran, então apareceram as agendas de eu ter que fazer uma fala para todos. E eu falei, gente, o que eu vou falar? Como é que eu vou me comunicar? Principalmente porque muitas dessas ações, nós temos aqui pessoas que já têm o trânsito como uma referência de cuidado e de respeito, né? Como mobilizar essas pessoas para a gente continue falando sobre o trânsito. Então, a gente acabou fazendo uma agenda no Parque Barigui em memória às vítimas de trânsito. E eu fui me dar conta que eu estou há 28 anos com o meu marido e eu não convivi com meus sogros. Foi criado pelos seus tios, que com todo o amor possível puderam tentar substituir esse colo. E na semana passada foi o Dia das Mães e eu nunca tive aquela discussão em casa, né? Vamos almoçar na casa da tua mãe e daí jantar na casa da minha mãe. E aquilo me deu assim, eu falei, poxa vida, eu nunca parei para pensar na dor do meu marido, porque eu já conheci nessa ausência, eu já conheci ele na condição de ter tios cuidando dele. E me deu uma vontade de, naquele dia, falar para ele, eu sinto muito. Eu sinto muito pelo seu irmão, e eu sinto muito por todos que estão aqui, que tiveram algum ente que faleceu como vítima de trânsito. E não é possível que a minha missão, agora nessa cadeira de presidente do Detran, eu não possa fazer a diferença, e a gente tenha que ter esse cuidado de continuar que essas ações não fiquem realmente só no mês de maio. Nós publicamos recentemente, no início do ano, em dezembro, o plano está... me perdi no mês agora. Maio, junho de 2025, nós publicamos o nosso Plano Estadual de Segurança Viária. E lá são ações que nós temos até 2030 para reduzir em 50% as mortes no trânsito. Então, vamos lá, pegue sua família... E eu vou falar para você um vídeo muito tocante que fala sobre isso, e 50% da sua família pode morrer. Os outros 50% a gente mantém vivo. E aí? É um plano ousado, 50% é um plano ousado. Hoje, no Paraná, quase 8 pessoas falecem por dia no trânsito. É um número muito elevado. Então, aqui a gente tem que ficar na reflexão agora muito pessoal, muito mais do que falar para os seus parceiros, para os seus familiares, para os seus amigos, olhar para si. Porque sabe como você está na aeronave, que primeiro põe em você e depois põe nos outros? Eu acho que a conscientização e a educação do trânsito vai muito disso, né? Antes de eu ficar falando aqui, vamos lá. Qual é o meu comportamento enquanto eu estou dirigindo? Porque quando você pensa que o acidente no trânsito está relacionado ao seu comportamento, poxa, então depende só de mim. Quais são os 3 maiores problemas que nós temos no trânsito? O seu comportamento ao dirigir muda, eu tenho certeza absoluta que quem está ao seu lado, quem está atrás, alguém que pega uma carona com você, você vai fazer a diferença. Então, se você conseguir mudar
o seu comportamento e mais aquele que segue com você dentro do seu veículo, eu acho que a gente já está fazendo uma grande diferença no cenário da segurança viária. Então, muito obrigado a todos, que a gente tenha um mês amarelo, de Maio Amarelo, de bastante ações, conscientização, mas, acima de tudo, que ele não termine no dia 30 ou 31 de maio. Maio tem 30, 31, então que não termine no dia 31 de maio, que a gente continue falando, nos reunindo, e parabenizo o município de Araucária. Então, parabenizo estar trabalhando com a Escola Pública de Trânsito. Hoje tem uma lei que diz que os municípios precisam ter escola pública de trânsito. Então, parabéns. E aonde que a gente tem que começar? Na educação, que é o Detranzinho, que vocês também já estão providenciando, né? O Estado do Paraná fez agora um termo de cooperação, Detran e CED, e nós estamos com um material de educação no trânsito para crianças do 6º ao 9º ano. Queremos expandir para o ensino médio e temos que cuidar também dos nossos idosos. Ainda a gente vê grandes acidentes, grandes problemas com os nossos idosos. Seja ele motociclista, em primeiro lugar, é onde mais os idosos estão sofrendo. Então, temos que olhar para eles também e ajudá-los nessa conscientização da mudança que a idade traz, né, desde os seus reflexos, nas suas a coordenação motora. Então, temos que olhar para eles e ajudá-los a entender que temos que ter controles e cuidados adicionais com a idade. Muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigado, Viviane Paz. Obrigada pela presença aqui na cidade. Agora eu gostaria de agradecer às autoridades que estão aqui com a gente, que tomam novos lugares, e agora teremos a palestra. Então vamos acompanhar e assistir, você que está em casa, pelas nossas redes sociais, a palestra do nosso diretor do Departamento Municipal de Trânsito, o senhor Renato Krupa. Com a palavra, Renato. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Muito bem. Gente, é uma honra muito grande para mim estar aqui hoje, mas antes de eu fazer a minha fala, eu quero salientar duas coisas. Primeira delas, é muito bom quando você está à frente no departamento que você consegue organizar algumas coisas da maneira com que você julga correto para que o trabalho seja bem executado. Se vocês olharem nas saídas, nós temos alguns agentes de trânsito posicionados. Eles estão lá para ver quem vai sair antes do evento acabar. Quem, porventura, sair antes, provavelmente será acompanhado na rua. O meu microfone agora funcionou, né? Será verificado o seu veículo, tudo dentro da legalidade. Mas antes de eu fazer minha fala, eu quero deixar o professor Valdilson se apresentar e também 2 minutinhos para ele, porque ele é um grande parceiro do Departamento de Trânsito no que diz respeito a conhecimento, né? O professor Valdilson sempre está se colocando à disposição do departamento nas construções intelectuais que nós precisamos ter para que a gente consiga alcançar nossos principais objetivos, que é reduzir o número de sinistros e acabar com as mortes no trânsito. Então, professor Valdilson, bem rápido, por favor, senão eu vou desaparecer aqui. É só uma pergunta bem rápido, você vai me multar, autuar ou notificar? Se sair antes... É a pergunta. Boa tarde a todos. Agradeço o convite, Krupa, por estar aqui. Eu, residente de Araucária, que sempre me honro muito quando sou chamado aqui pelo urbanismo, pelo departamento, para poder falar sobre trânsito. Principalmente sendo membro do Observatório Nacional de Segurança Viária e um dos representantes do movimento Maio Amarelo no estado do Paraná. O movimento Maio Amarelo ele começa mais de 13 anos atrás, quando em Estocolmo o Ramalho traz para nós essa inquietação, que a gente tinha que puxar esses dados estatísticos de todo o Brasil para que a gente pudesse compilar, e começa-se os eventos do Maio Amarelo, e que depois se tornou um movimento. Explico, o movimento, quando chamamos o Departamento de Trânsito, Prefeitura, Câmara dos Vereadores, escolas, empresas, associação comercial, todos, para que a gente possa parar e falar sobre trânsito. Levante a mão aqui para mim, quem já perdeu algum parente ou ente querido vítima de sinistro de trânsito? Levante a mão para mim. Poucos. Quem já sofreu algum acidente de trânsito? Talvez 30%. Quem já tropeçou numa calçada aqui? Quem caiu de bicicleta? Gente, acidente de trânsito, a BNT traz para nós, não é mais acidente, é sinistro. Por quê? Porque a gente tem que chamar atenção.
De que forma? Muitas vezes o acidente, ou seja, o sinistro, ele é entendido como auto, moto, ônibus, caminhão, enfim. E não. O acidente está, em vez de ser visto, está em ser um transeunte, um pedestre. Como que está a qualidade das calçadas? Será que eu consigo me adequar? Será que a sinalização está correta? Será que isso apresenta segurança ou não para mim? Isso está aqui o grupo, né, que vai saber se está apresentando segurança ou não. Quer dizer, quando a gente fala em Maio Amarelo, não estou falando apenas em automóveis, estou falando em pessoas que têm seus direitos e deveres perante a sociedade. E tem que se tomar o cuidado. Mais de 37 mil pessoas perderam a vida em 2024. A gente pode compactuar com isso? Não. A nossa visão é New Vision, né? Visão zero. É que todo gestor público, que é o que nós que atuamos com segurança viária, segurança pública, o pessoal da segurança pública está aqui, é o que nós entendemos, que a visão é zero acidentes, é zero sinistros. Como foi muito colocado pela diretora do Detran Paraná aqui, que o nosso sonho é diminuir para 50%, mas o sonho real é zero. A gente sabe que é meio que impossível isso. E para isso, Krupa, no que nós batemos mesmo? Ação. Educar para se colocar em ação. E isso faz toda a diferença. A partir da hora que eu educo, eu vou reduzir a questão da fiscalização. De que forma? A fiscalização sempre vai ter que ter, mas ela será mais efetiva na abordagem. Por outro lado, vou diminuir também os leitos dos hospitais, que nunca tiveram sobrando, em parte alguma do Brasil. E isso falo, porque dados estatísticos trazem isso para nós. Então, o Movimento Maio Amarelo, ele traz nesse mês de maio, para que a gente possa enxergar o outro, assim salvando vida. E ninguém melhor que os agentes de trânsito que estão aqui, que enxergam, tem que ter uma visão um pouco mais aguçada em relação a isso, em relação ali às infrações, em relação à educação também. Então, Krupa, acho que rapidamente, já estourei meu tempo, é isso. Muito obrigado, pessoal. Muito bem, obrigado, Valdilson. Que de fato busca uma consciência de trânsito, né? Eu tive a graça de, antes de ser agente de trânsito, ser professor por 10 anos. Então, por 10 anos, eu aguentei os anjinhos de vocês na sala de aula. E durante todo esse tempo, eu tive a oportunidade de ver como é possível mudar a realidade de um país pela educação. Não existe outro caminho. E a gente, quando vê os cases de sucesso pelo mundo, a gente vai ver que só foi possível acontecer essas mudanças porque houveram mudança de cultura. Se nós não mudarmos a forma de nós pensarmos, enquanto sociedade, não vai ter mudança efetiva nas nossas práticas. Não existe isso. Trabalhar com adultos, trabalhar com vocês que já são condutores, que já dirigem, que já acham que sabem como dirigir, como se comportar no trânsito, é estritamente paliativo. É igual remédio, né? O que nós precisamos, de fato, é criar uma cultura de educação para o trânsito, e isso vai acontecer na escola e nas famílias. E eu fico muito feliz e muito grato de ter um evento como esse de hoje, por mais que tenha sido um evento a toque de caixa, e ver quantas pessoas estão aqui, né? Pessoas essas que eu espero que serão multiplicadores da mensagem do Maio Amarelo, porque não existe o objetivo de estar aqui, ouvir pessoas falando, mas não tentar, de alguma forma, mudar a sua forma de agir e replicar isso principalmente para os pequenos que estão dentro das nossas casas. Tenham certeza absoluta, os nossos filhos, as nossas crianças, elas replicam aquilo que nós fazemos e elas vão nos testando. Por isso que nós, enquanto pais, temos uma obrigação de repreender quando necessário. Porque as crianças, elas são ensinadas desde sempre pela própria natureza que o limite é aonde a gente deve caminhar. E o limite nem sempre, quando estamos falando de trânsito, é a melhor solução. Quando a gente pega os números, e aqui está passando alguns dados, a gente vê que ano passado, quase 35 mil pessoas perderam a vida no trânsito. Quando a gente fala 35 mil pessoas, talvez 35 mil crianças que ficaram sem o pai ou sem a mãe. 35 mil pais ou mães que perderam filhos.
E quando a gente olha esses números, o que causa mais espanto, o que gera maior desconforto em mim como agente de trânsito de essência e hoje como diretor do departamento de trânsito, é que esses mesmos números que mostram que 35 mil pessoas perderam a vida no trânsito em 2025, 90% desses casos poderiam ter sido evitados, que foram ocasionados por irresponsabilidade, por imperícia, por negligência. Pessoas que poderiam ter diminuído um pouco a velocidade e não atropelado a pessoa que estava no ponto de ônibus. Pessoas que poderiam ter pegado um Uber depois de ir no barzinho à noite. Pessoas que poderiam ter respondido a mensagem do celular logo à frente, quando encostasse o seu veículo. Só que por escolha, por vontade própria, agem de maneira que geram esses riscos. E é nesses pontos que nós precisamos nos pegar. A gente vem desenvolvendo, no decorrer desse tempo, eu saí da fiscalização efetivamente em maio do ano passado, então está fazendo 1 ano que eu estou na educação para o trânsito, primeiramente, e depois na direção do departamento de trânsito, mas focando muito nessa identidade de educação. E a gente vê que é possível fazer e alcançar os objetivos de mentalidade modificada quando a gente vê que os resultados que vão aparecendo dos trabalhos feitos, eles são positivos, né? Graças à educação, graças ao bom desempenho, graças à fiscalização, graças à engenharia e sinalização, nós estamos caminhando para um ano com redução de mortes, né? Ano passado nós tivemos 14 perdas em Araucária. 14 perdas de vidas no trânsito de Araucária. E tem um caso que me marcou muito enquanto pessoa, porque eu já estava na educação para o trânsito, então eu nem estava fazendo fiscalização mais. Tinha saído de uma escola, aguentado os anjinhos lá, tentado mudar e enculturar neles uma identidade de responsabilidade no trânsito desde pequenos, e estava vindo para realizar o meu almoço. Passando pelo cruzamento da Santa Catarina com Arquelau, eu me deparei com um sinistro. Já havia lá o atendimento do SIAT, e um senhor de aproximadamente 45, 50 anos já estava dentro da viatura do SIAT tentando ser reanimado. Não queiram ver como isso funciona, porque realmente é impactante. Você vê as manobras, e eu tiro o chapéu para quem trabalha na área da saúde no atendimento de vítimas de sinistro de trânsito, porque é uma coisa que realmente comove, né? 1 hora, mais ou menos, tentando reanimar aquele senhor, que por uma infelicidade, viu à sua frente um veículo fazer uma conversão proibida, e ele, na sua motocicleta, não deu tempo de ele fazer a devida frenagem, ele também estava acima do limite de velocidade, e veio a colidir e perdeu a vida. Até ali, era um homem de 45, 50 anos, que eu não conhecia, nunca tinha visto, não havia nenhum tipo de relacionamento com ele. Então, para mim, era um homem da sociedade. Espero muito que um homem de bem, mas era um homem. Não me causou nenhum tipo de espanto naquele momento. Porém, quando eles determinaram a morte daquele cidadão, que a médica falou que não havia mais nada o que fazer, e foi bem nesse momento, chegou uma senhora com 2 crianças. Era a esposa e os 2 filhos. Aquelas crianças, elas não viram o pai sair de casa para trabalhar para não voltar mais. Aquelas crianças esperavam que o seu pai fosse buscar o seu sustento e voltasse para casa. Aquelas crianças não esperariam que o dia delas terminaria dentro de uma viatura do trânsito, tendo que ir até o HMA para se despedir do corpo do pai. Porque para aquele homem ali acabou. Não dá para voltar atrás, não dá para apertar o botão reset, como falou o Walter, não dá, ali acabou. Mas quem fica nunca vai acabar. E era uma situação que poderia ter sido evitada se aquele caminhão tivesse mais atenção, se aquele motociclista tivesse menos velocidade, se aquelas crianças não tivessem a necessidade de ver o pai naquela situação. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós só vamos conseguir alcançar os objetivos de ninguém mais morrer no trânsito quando a gente conseguir efetivar aquilo
que o tema do Maio Amarelo propõe para nós em 2026. Enxergar o outro é salvar vidas. Enxergar o outro é salvar vidas. Não basta ver o outro, eu preciso enxergar o outro. Ver, a gente vê todo mundo. A gente vê a pessoa andando pela calçada, a gente vê a criança andando de bicicleta na rua. A gente vê hoje, infelizmente, eu falo infelizmente porque isso vai trazer muitos problemas sociais com esses benditos autopropelidos. Crianças trafegando com esses veículos sem nenhum tipo de instrução. Nós vamos ter problema, gente, com condutores que não estão preparados para conduzirem veículos automotores com essas situações que estão sendo apresentadas agora. Mas nós necessitamos, enquanto boas pessoas, enxergar o outro. Não só ver, enxergar. É conseguir compreender que na rua, e o trânsito não é só direção de veículo automotor. Trânsito começa quando eu saio da minha casa. Nós temos uma honra e uma graça e uma possibilidade, e se tudo der certo, melhorar isso, que é a passagem a R$1. Isso tira muitas pessoas do seu veículo individual. Porque hoje, a individualização da sociedade está muito clara. Né? Nós gostamos de ficar no nosso TikTok, no nosso Facebook. Ó, a diretora do Detran está indo, ela está despedindo ali bem discreta. Pessoal, só dá uma olhadinha qual que é a placa do veículo dela lá e já faz uma anotação na agenda. Obrigado, viu? Então, meus caros queridos, essa mudança de atitude vai de fato se efetivar quando nós conseguirmos enxergar os outros. Porque vejam, nós no trânsito, nós também somos responsáveis pelos que os outros fazem. Por pior que isso venha a parecer, eu tenho que me antever ao que o outro vai fazer. Isso chama-se direção defensiva. Eu tenho que entender que eu estou bem na minha direção, mas o cidadão que está naquela motocicleta talvez esteja tendo que cumprir um horário e ele não vai respeitar a velocidade nem o semáforo vermelho. Eu tenho que antever que aquele pedestre talvez não espere o sinal ficar verde para ele na hora de atravessar a rua, e eu, enquanto condutor, talvez tenha que parar mesmo a preferência sendo minha. E isso é enxergar o outro. Isso é conseguir compreender que o trânsito é uma coisa muito dinâmica. E eu vinha falando dos números que ano passado nós perdemos 14 pessoas no trânsito em Araucária. Graças ao bom trabalho, ao bom desempenho, e eu espero que isso continue, nós já estamos no mês de maio, quase na metade do mês de maio. E até agora nós tivemos 2 óbitos. Então, pela lógica, nós estamos tendo uma diminuição bastante importante nesse número. O departamento de trânsito é um departamento muito ativo, né? Se vocês necessitarem dele, eles vão chegar até vocês com muita celeridade. E isso só é possível graças ao empenho, à dedicação, à vontade e o compromisso que os agentes de trânsito têm com o seu trabalho. Além dos agentes de trânsito, eu prometo que hoje eu vou finalizando a minha fala, nós temos o pessoal do administrativo do trânsito. O pessoal do administrativo do Departamento de Trânsito exercem também um papel fundamental no atendimento ao público, no desenvolvimento do departamento, nas relações administrativas do departamento. Mas tudo isso que eu falei para vocês, uma missão, primeiramente, de que nós precisávamos focar na educação para o trânsito, e essa é a nossa bandeira e essa é a nossa meta. E, ao mesmo tempo, reduzir os números ruins que o trânsito apresenta. Porque, por mais que nós achemos que o trânsito é uma coisa que faz parte e que eu já sei dele, ele é muito dinâmico. E as coisas acontecem assim, ó, quando a gente menos espera. Então, que esse mês de maio, gente, seja, de fato, um mês de reflexão. Porém, entretanto, contudo,
Refletir sem agir não serve de nada. Pensar que eu preciso mudar, mas não mudar, não serve de nada. Eu estou um pouco gordo. Eu já pensei muitas vezes que eu preciso emagrecer, mas não fiz, não emagreci. No trânsito é a mesma coisa. Se eu ficar pensando que eu tenho que colocar o cinto, que eu tenho que guardar o meu celular, que eu tenho que chamar um Uber quando bebo, mas não faço, de nada serviu pensar naquilo. Então, que as nossas reflexões nesse Maio Amarelo sejam carregadas de boas ações. E que essa mensagem seja levada para os pequenos. Porque eu tenho certeza absoluta que daqui 20 anos, daqui 30 anos, as crianças de hoje, que serão os condutores de amanhã, terão uma consciência de um trânsito mais seguro e, por consequência, sem mortes. Muito obrigado. Para finalizar, tem um vídeo. Isso é sacanagem. Tem um vídeo, na verdade, é do observatório. Aquele primeiro, vamos passar porque a Elô vai me matar se eu não passar. Cadê a Elô? A Elô já foi? Gente, tem um vídeo, 2 vídeos bem rápidos, na verdade. Um deles, ele foi desenvolvido pelo Departamento de Trânsito, com o apoio, obviamente, da comunicação social, que fala sobre as nossas atividades enquanto departamento. E, na sequência, um vídeo que vai ser o vídeo oficial do Observatório Nacional de Segurança Viária sobre o Maio Amarelo. Certo? Manda brasa aí. A segurança no trânsito é uma construção diária e começa com cada um de nós. Por trás de cada sinalização, rota ou fiscalização, existe um trabalho técnico e comprometido. O Departamento de Trânsito da Prefeitura de Araucária atua diariamente para garantir mobilidade, segurança e bem-estar à população. Os agentes de trânsito são a linha de frente desse trabalho. Com atenção e empatia, orientam condutores, cuidam das crianças nas escolas e organizam o tráfego em situações especiais. Investir nas novas gerações é construir um trânsito mais humano e consciente. Com atividades educativas, levamos informações importantes para os alunos da rede municipal. Durante a Semana Municipal do Trânsito, vamos reforçar 5 pilares essenciais para salvar vidas no trânsito. Trânsito seguro é dever de todos. E com educação, respeito e responsabilidade, podemos fazer a diferença. Faça parte dessa transformação. Espere as consequências para abrir os olhos. Maio Amarelo. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Obrigado a cada um de vocês, a vocês que nos acompanharam pelas redes sociais, nosso muito obrigado. Obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente. Um bom final de tarde a todos.
Muito obrigado. Bom final da tarde. Obrigado. Viva Maio Amarelo.